Olá! Começa agora a nova temporada do Guia Econômico, um programa para deixar você por dentro do que está movimentando a economia, os mercados e o seu bolso. Tudo isso de forma fácil, descomplicada e com muita informação. E hoje a gente vai falar sobre a entrega do Imposto de Renda 2025. O prazo iniciou no dia 17 de março. Mas somente a partir do dia 1º de abril, a Receita Federal disponibilizou aos contribuintes a ferramenta para a declaração de imposto de renda pré-preenchida completa. E para falar comigo sobre esse assunto, está aqui o auditor fiscal da Receita, Marcondes Fortaleza. Seja bem-vindo, Marcondes. Muito obrigado, Irma. Satisfação estar aqui com você. O Guia Econômico está no ar. Marcondes, a expectativa do governo é de que a declaração pré-preenchida seja usada por mais da metade das declarações enviadas em 2025, cerca de 57% do total de 46,2 milhões de declarações previstas no país. Como é que funciona essa ferramenta, né? E que tipo de informação que ela já traz? A declaração pré-preenchida foi uma inovação muito interessante. Aliás, faz parte do histórico da declaração de imposto de renda, melhorias constantes, tá? De facilitação, de orientação, enfim, uma ferramenta. A declaração de imposto de renda no Brasil, ano a ano, vem passando por melhorias. A pré-preenchida disponibiliza para o contribuinte informações obtidas pela Receita Federal sobre rendimentos do contribuinte, deduções, pagamentos. Então, já é uma facilitação, já é algo que a Receita entrega para o contribuinte. Olha o que me informaram, contribuinte, sobre você. Então, é responsabilidade do contribuinte conferir, verificar se falta inserir algo, verificar se precisa excluir algo. A responsabilidade pelas informações sempre é do contribuinte. Ou seja, já vem essas informações já pré-prontas na declaração e aí você precisa bater direitinho se as informações estão corretas, é isso? Exatamente. Aí tem lá, olha, você recebeu rendimentos de tais entidades. Você verifica, olha, precisa incluir alguma, faltou uma, ou tem um aqui que de repente eu não recebi não, isso já é mais difícil de acontecer, mas se for o caso, exclui. E, olha, você efetuou pagamentos para médicos, dentistas, psicólogos, já vem a informação lá. Você confere se é aquilo mesmo, vê se precisa incluir algo a mais. Enfim, é realmente muito interessante você ter ciência daquilo que as informações que a Receita, de forma transparente, tá, vai apresentar para o contribuinte, inclusive, que é uma novidade desse ano, em relação a contas eventualmente existentes no exterior. E como é que está o ritmo de entrega das declarações esse ano? Aqui no Ceará, a previsão de entrega é de 1.060.000. Até o momento, cerca de 158 mil cearenses apresentaram a declaração. No Brasil, a previsão é 46,2 milhões. Já houve aí 5.300.000 declarações entregues. E como é que tem sido o perfil dessas entregas, né? Como é que as pessoas têm declarado mais têm feito essa entrega da documentação? A declaração ela pode ser feita de dois modos. Através do PGD, Programa Gerador, que é um programa, aquele tradicional programa que você baixa do site da Receita, e aí preenche e depois transmite, ou através da solução Meu Imposto de Renda, que você faz no tablet, no smartphone, você faz diretamente do site da Receita sem precisar baixar nenhum programa. Ainda há uma preferência dos contribuintes pelo programa, que era algo que já vem, ali é um costume, né? É aquela cultura, né? Isso, é a cultura. Mas cada vez mais as pessoas vêm migrando para essa solução online, digamos assim, ou para o Meu Imposto de Renda. E quais são as novidades do imposto de renda desse ano em relação aos anos anteriores?
Olha, vamos aqui. Houve poucas alterações. Em relação à obrigatoriedade, é importante a gente destacar, houve a atualização de alguns valores e a inserção de umas poucas hipóteses de obrigatoriedade. Permita-me citar aqui essas opções essas hipóteses de obrigatoriedade. Então, quem tem que declarar? Quem recebeu rendimento tributável, que é o salário, é o aluguel, tá? Aposentadoria, rendimento tributável no ano passado, tá? Acima de 33.888. Quem recebeu rendimento isento, por exemplo, rendimento isento, pensão alimentícia recebida, é um rendimento isento, tá? Rendimento de poupança, recebeu rendimento isento superior a R$200 mil, tem que declarar. Quem teve, em 31 de dezembro do ano passado, a posse ou a propriedade de bem ou direito de valor superior a R$800 mil, tem que declarar. Quem teve algum ganho de capital, vendeu algum bem com lucro e teve que pagar imposto em cima disso no ano passado, tem que declarar. Essas são as principais hipóteses de obrigatoriedade de declaração. Houve a inserção de outras hipóteses, mas de coisinhas bem específicas relacionadas a trust, controladas no exterior, algo que alcança uma parcela muito pequena de contribuintes. E a isenção hoje é para quem recebe até 2 salários mínimos, não é isso? A gente tem que falar de duas coisas separadas. A declaração é relativa aos rendimentos do ano passado. Anterior, né? Então, para esse ano, a gente já tem essa isenção, mas isso vai contar na declaração do próximo ano, né? Sempre na declaração de um ano, nós informamos os rendimentos, os pagamentos do ano calendário anterior. Na declaração de imposto de renda exercício 2025, que é essa que estamos fazendo, você vai informar recebimentos e pagamentos, bens relativos a 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano passado, ano calendário 2024. E quais são os principais erros que levam, por exemplo, o contribuinte a cair na malha fina hoje? Os principais motivos de incidência de malha fina. Primeiro, despesa médica. Explico já por quê. Disparado é o que mais leva o contribuinte à malha fina. E omissão de rendimentos, tá? Então, vamos lá, começando pela omissão de rendimentos. Muitas vezes, o contribuinte trabalha geralmente quando o contribuinte tem carteira assinada num único local, uma única fonte de renda, não causa muito problema. Mas às vezes fez um serviço, um trabalho esporádico, teve um ganho eventual, adicional em outro local, isso é informado para a Receita e às vezes ele esquece de declarar. Ou às vezes ele declara, a fonte não, pode acontecer isso também. Cai em malha. Qualquer divergência entre o que o contribuinte declarar e a fonte pagadora vai resultar em malha. Então, às vezes, é importante destacar isso. Você pode declarar tudo certinho, perfeitinho, e ainda assim cair em malha, sem ser por culpa sua. Ou houve alguma divergência de informações. Cair em malha em si não é um problema. Olha, vamos analisar, vamos verificar algo. Não é uma fiscalização, não é? Tá? Então, e aí, nesse caso, o que acontece? A pessoa cai em malha, qual é a orientação? Tá, eu vou chegar nisso, deixa eu só te responder sobre despesa médica, que é muito importante. Então, você pode deduzir da base de cálculo do imposto gastos com despesa médica. Não há limite. Então, em tese, se você teve um valor enorme de dedução de despesa médica, você pode ir lá e abate do valor do imposto. Então, há todo um cuidado com deduções de despesas médicas. Mas atenção, você pode abater aquilo que é permitido pela legislação. Plano de saúde, médico, dentista, psicólogo, fisioterapeuta, pilates, feito fisioterapia. Então, tem vários itens que permitem, nutrólogos, tá? Mas assim, medicamento, comprou medicamento na farmácia? Não pode, tá certo? Então, você tem que ficar atento aos gastos com despesa médica. Realmente, assim, representam a maior incidência de malha. Tudo que for informado
em relação a qualquer coisa, eu estou dando um destaque aqui com despesa médica, você tem que ter condições de comprovar para a Receita Federal. Caiu em malha. Olha, eu caí em malha. O que eu faço? A Receita, ela prima pela transparência. Então, ela te diz exatamente o motivo pelo qual você caiu em malha. Isso nem demora muito não, tá? Pouco depois de você enviar a declaração, você fica sabendo se ficou retido em malha ou não. Então, antes de fechar o prazo mesmo da entrega do imposto de renda, a pessoa já tem como consultar posteriormente como é que está a situação dela, né? Exatamente. Você vai lá no portal, vai lá no site da Receita Federal, no portal ECAC, que é o Centro de Atendimento ao Contribuinte Virtual da Receita Federal. Você entra lá em Meu Imposto de Renda, aí tem tudo uma abazinha, tudo explicativo. Precisa do GOV.br, tá? Autenticação prata ou ouro. Então você faz tudo lá, verifica, ó. Situação da minha declaração, caiu em malha. Por quê? Então lá vai ter a explicação. Olha, a Receita vai falar, a gente tem essa informação aqui e você declarou essa outra, porque se caiu em malha tem alguma divergência, ou então, comprove isso aqui que você precisa comprovar isso aqui. O contribuinte de posse disso, ele tem dois caminhos. Se ele vai, olha, eu errei, eu me equivoquei, ele pode apresentar uma declaração retificadora. Então, ele apresenta a retificadora, faz outra declaração retificando aquilo. E aí, se o problema foi só esse, ele sai da malha, tá? Aí, digamos, outra hipótese, isso acontece muito, outra hipótese, o contribuinte olha os motivos que a Receita apresenta para ele ter caído em malha e ele, não, tá tudo certo. Eu fiz tudo certinho, não tenho o que retificar. Nesse caso, aí demora mais. No dia 1º de janeiro do ano seguinte, então, infelizmente, realmente, 1º de janeiro de 2026, o contribuinte tem a opção de apresentar a documentação, tá? Antecipar a resposta, a Receita ali, mas é porque o sistema só abre nessa data, então ele vai, junta a documentação, comprova, antes mesmo de ser intimado. Olha a Receita, tá aqui, eu tenho esses documentos, o que eu declarei tá tudo certinho, isso vai passar pela análise de um auditor, e a partir daí, se o auditor verificar, tá tudo certinho mesmo, o contribuinte é liberado da malha, e se não, caso o auditor precise de mais informações, ele vai intimar, vai pedir mais informações para o contribuinte. Lembrando que se há imposto a restituir, há a correção pela Selic. Há essa demora, mas aí o imposto vai ser corrigido pela Selic. Corrigido, né? Isso. E hoje, quando a gente fala, por exemplo, da entrega, é uma das possibilidades que você pode fazer na sua declaração é dizer que você quer a restituição por Pix, né? E aí, como é que funciona, qual é o tipo de chave Pix e que tipo de vantagem que isso confere ao contribuinte na hora de optar por esse tipo de entrega? Para informar a chave Pix como canal de restituição, tem que ser necessariamente o CPF. A Receita só admite o CPF. E isso traz vantagens. Então, há uma fila de prioridades para a restituição. Restituição que vai acontecer, mais uma vez, em 5 lotes, começando o primeiro, já agora, dia 30 de maio, já sai o primeiro lote de restituição, que via de regra contempla a prioridade máxima, que é o quê? Idosos acima de 80 anos. Essa é a prioridade máxima. Temos num segundo local, digamos assim, segundo lugar, idosos acima de 60 anos, portadores de moléstias, deficiências e moléstia grave. Então, estão ali também dentre as prioridades. Quem tem como maior fonte de renda o magistério, privilegiando aí os professores. Tá? Em quarto lugar, essa é uma novidade desse ano, quem declarar a partir da pré-preenchida e, ao mesmo tempo, informar a chave Pix para restituição. Então, entra ali no quarto local. No quinto lugar, quem ou optar pela pré-preenchida ou informar a chave Pix para restituição. Um dos dois. Então, é melhor fazer logo a partir dos dois, que sobe, né? E, no mais, vamos ter os outros contribuintes. Lembrando que dentro de um mesmo grupo, quem entregar primeiro, não tendo problema cair em malha, tá?
só entra na fila de restituição quem não cai em malha. Então a gente tem que entender essa premissa. Tá. Se cair em malha, não está na fila de restituição. Então, se um idoso com acima de 80 anos cair em malha, ele vai pro fim da fila. vai Né? passar por todo o processo como qualquer outra pessoa. Agora, não caiu em malha. Essas prioridades têm, obviamente, né, uma preferência aí. E quem entregar antes, recebe antes, mas dentro de uma mesma categoria. Por exemplo, alguém que faça por Pix ou a partir da pré-preenchida no primeiro dia, e um idoso, alguém com 80 anos que faça no último dia, dia 30 de maio, o idoso tem prioridade, ele vai ter preferência. Essas preferências que são previstas em lei, né, inclusive. E como é que tem sido a adesão dos contribuintes, tanto para a pré-preenchida quanto para o Pix? Já tem sido, vamos dizer assim, uma escolha recorrente? Olha, assim, a Receita tem se surpreendido positivamente em relação a isso. Só cresce ano após ano a adesão à pré-preenchida, né? Tanto que muitos contribuintes estão esperaram o dia 1º de abril para a liberação completa das informações em relação à pré-preenchida. Então é algo que, digamos, a gente pode dizer que pegou. Os contribuintes gostam disso. E cada vez mais usam, como você bem informou, a expectativa é que chegue em torno de 57%, ou seja, vai passar da metade, né, dos contribuintes que vão usar a pré-preenchida. E a adesão ao preenchimento, à declaração online, vem só aumentando. Então, cada vez mais vem ali pessoas usando através do celular, do tablet ou diretamente do site. Agora, acontece que na realidade do imposto de renda, os contribuintes se usam muito de escritórios de contabilidade, de contadores, e é super válido, é isso mesmo. Se entende que deve recorrer a esses profissionais qualificados, tem que recorrer mesmo, são os profissionais indicados. E, via de regra, esses profissionais se utilizam do programa gerador, por isso que ainda é uma quantidade grande, né, disso. Sobre a utilização de profissional, você pode passar uma procuração eletrônica, ou você pode, olha, outro avanço da Receita, mas que já vem do ano passado também, autorização de acesso. Então, digamos que você tem ali aquele tio que faz a declaração, que tem demais ali da família, aquele parente, enfim, que faz a declaração da família. A declaração de todo mundo. De todo mundo. Então, você, lá no sistema, nessa sistema Meu Imposto de Renda, né, que precisa do GovBR, Ouro ou Prata, no mesmo local onde você consulta se caiu em malha ou não, você digita o CPF de quem você quer que faça a sua declaração, tá? Faça isso com responsabilidade, a pessoa vai ter acesso a fazer sua declaração. E você pode revogar essa autorização a qualquer tempo, mas é uma facilitação muito grande por parte da Receita. Ainda observando aí a questão do comportamento das pessoas em relação à declaração do imposto de renda, a gente ainda tem muito a turma do último dia, do último minuto. Quando é que acontece o grosso, vamos dizer assim, das declarações? Último dia. O último dia então, ainda continua sendo. Último dia. Curiosamente, a gente tem ali Esse ano foi menos ali. Eu ia dizer, a gente ainda também tem um número considerável no primeiro dia. Até aquele pessoal que parece que fica esperando, quero declarar no primeiro dia. Esse ano foi menos por conta da pré-preenchida, que não estava, né, tudo ainda disponível. Mas, inegavelmente, o dia de maior volume de entregas, ano após ano, é o último dia. Então, ali, olha, deixei para última hora, enfim, vou declarar, muitos fazem isso, para não receber a multa, e depois, se necessário for, faça aqui uma retificadora. Então, o último dia concentra a maior parte. Agora, a Receita sabe disso e está preparada há muito tempo. Assim, a Receita não tem problemas em relação ao volume enorme de declaração. Tem um sistema, um parque tecnológico de top, avançado. A Receita Federal tem computadores de última geração, tudo. Então, tem todo esse
cuidado para conseguir receber, né, faz os chamados testes de estresse, enfim, receber um grande volume no último dia. E como é possível fazer doações dentro do imposto de renda e qual a importância disso, né? Olha, isso é tão importante, esse tema que você está levantando, Irna, que é o seguinte, você pode, agora, na época da declaração, destinar um percentual do imposto, tá, para fundos de criança, adolescente, idosos, e você pode escolher ali até 6% do valor. Você diz exatamente, você pode, por exemplo, olha, eu vou fazer uma doação, eu fiz uma doação ano passado, vou fazer uma doação de tantos reais para um fundo de idoso lá em Morada Nova. Uhum. Então, especificamente, você aponta a cidade. Era como se você pudesse ter um micropoder aí de destinação no orçamento. Ó, essa parcelinha do meu imposto aqui, ó, eu quero que vá para tal fundo, em tal cidade, em tal local. E isso não aumenta o seu imposto. Aí isso causa você não paga mais, não né? paga mais. Aí o pessoal, muitos contribuintes dizem o seguinte, opa, gerou um DARF para que eu pague aqui. Como é que é? O auditor fica dizendo aí que não gera nenhum ônus. É o seguinte, quem vai fazer a destinação, olha, eu quero destinar aqui R$300, por exemplo. Aí realmente até o dia 30 de maio vai gerar um DARF. É o dia do prazo regular da entrega do imposto de renda, né? O último dia do prazo para a entrega da declaração, né? O dia do prazo regular, como você bem falou. Depois disso você pode entregar, mas quem está obrigado vai pagar a multa, enfim. Até o dia 30 de maio vai ser gerado um DARF desses, estou dando um exemplo, R$300 que você paga. Olha como eu tive que arcar. Peraí, se você tinha um imposto a pagar de R$1.000, o seu imposto a pagar agora vira 700, ou seja, abate. Uhum. Se você tinha um valor a restituir de R$1.000, o seu valor a restituir agora é 1.300. Então, esse valor que você vai destinar, ou vai diminuir o imposto a pagar, ou vai aumentar o imposto a restituir, conforme o caso. Então, no final das contas, pode pensar assim, é um adiantamento que eu faço. Tudo bem, mas não vai aumentar o ônus em relação, não vai ser um encargo seu, tá certo? Então, é algo bem importante. Foi algo que, por exemplo, foi até bonito de ver como teve essa destinação para locais do Rio Grande do Sul, diante daquelas tragédias, houve um aumento considerável. Então, é importante e a Receita, né, faz toda uma campanha para que você faça, se entender cabível, essa destinação. Não traz ônus para você, não aumenta o seu imposto a pagar. E como é que tem sido a adesão das pessoas a esse tipo de doação? Olha, ainda não está dentro do que a Receita espera, mas a verdade é essa, ó, ano após ano aumenta. Então, assim, ano após ano, as pessoas usam mais a sistemática do meu imposto de renda, usam mais a pré-preenchida, aumenta ano após ano, isso é verdade, o percentual de doação, o montante doado, destinado na declaração. Então, o imposto de renda é algo que... Dá para dizer que o brasileiro tem uma relação bem interessante com a declaração de imposto de renda, que é algo que pegou, digamos assim, é algo bem moderno, de facilitação. Claro que as pessoas têm, em muitos casos, dificuldade com informações, com angariar a documentação, organizar tudo, mas enfim, nesse sentido, tem autorização de acesso que veio facilitar muito. Não, eu não quero esquentar a cabeça com isso, mas alguém da sua família ali que você confia, né? Faça aí por mim. Então, facilitação atrás de facilitação e adesão a todos os aspectos positivos, essa adesão só aumenta. Você falou aí dos gastos de saúde anteriormente, né? Mas em relação às deduções de educação, né? Quais são os principais erros que os contribuintes costumam cometer quando eles estão
fazendo essas deduções? Você pode ter o gasto com educação para dependente ou alimentando, né? Despesa médica também tem que ser com você ou com dependente. Então, antes disso, deixa eu chegar aqui a dependente, que eu quero citar uma coisa importante. Quem você pode considerar como dependente, tá? O cônjuge, tá? O esposo, a esposa, companheiro com quem tenha filho ou viva há mais de 5 anos. Aí, filho, enteado, tá? Até 21 ou 24, cursando nível ensino superior ou curso profissionalizante. É importante falar. Neto, que é algo que a gente verifica muito, gasto com neto, que é algo que acontece muito no dia a dia, a gente sabe. Mas pela legislação, você só pode considerar neto, como neto, bisneto, como dependente se tiver a guarda judicial. Então, se não tiver a guarda judicial e você informar lá na declaração, isso vai ser desconsiderado pela Receita Federal. Primeira coisa que o auditor vai pedir é: cadê a guarda judicial? No caso de enteado, não precisa. Enteado não precisa. Tá. Enteado não precisa. Filho, enteado, até 21 anos, considera como dependente. E ou esses 24. gastos, eles têm que estar concentrados, por exemplo, na declaração de apenas um dos cônjuges ou pode estar nos dois? Não, apenas um. Tá? Um deles. Ok? Se eles fazem em separado. Né? Porque eles podem fazer em conjunto. Aí tudo bem, se fazem em conjunto já vai estar tudo lá mesmo. Então tem que ser um deles. Ok? Outra coisa. Então, tem esses gastos com dependentes. Tá? Aí, em relação à despesa com instrução, o que é que pode? Primeiro pode entrar, né? O que é que pode entrar? Primeiro que você só pode, independente do que você tenha desembolsado em relação à educação, só pode deduzir por dependente 3.561. Vamos lá, eu paguei 15 mil de escola. O próprio, você deve informar os 15 mil lá na declaração, mas o sistema só vai deixar diminuir a base de cálculo do imposto 3.561, tá? E quais são os gastos que podem? Creche, pré-escola, ensino fundamental, médio, superior, pós-graduação, ensino técnico profissionalizante, tá? Aí vamos aqui para aquelas outras coisas que confundem. Cursinho de inglês, curso de música, essas coisas a partir de esporte, isso não pode entrar como dedução. E aí, em relação a investimentos, né? Quais são as principais orientações do que se deve entrar, o que considerar? Olha, teve alguma mudança esse ano em relação à declaração de investimentos? Teve em relação à condição de obrigatoriedade, quem possui trust no exterior, quem tem investimentos no exterior em casos bem específicos, como eu disse. Aqui dentro do Brasil, então está tudo na mesma. Então, há um campo na declaração que é bens e direitos, tá? Que esse campo, ele não mexe com o valor do imposto, mas é muito importante que o contribuinte informe os bens e direitos que possui. Então, se possui aplicação financeira, gente, acima de R$1.000, declara. Tá certo? Pega ali os informes de rendimento do banco. Bens acima de R$5.000, também declara. Ok? É sempre importante. Aí tem campos específicos. Tá? Olha, eu tenho criptoativos, eu tenho Bitcoin, tem um campo específico para isso. Inclusive, uma das coisas onde não houve muitas alterações, como eu disse, o campo de bens e direitos ele foi melhorado. Foram incluídos alguns campos, para detalhar mais, foram excluídos outros, que a Receita até entendi, isso aqui não precisa. Houve alteração no nome, para deixar mais claro. Então, houve um trabalho nesse campo do qual estamos falando agora, bens e direitos. Então, é importante declarar os bens e direitos relativos ao ano calendário anterior. Falando sobre isso, uma dúvida bem importante, desculpa, já aqui, em relação ao valor do imóvel. O valor do imóvel, ele tem que entrar na declaração pelo custo de aquisição, por quanto você comprou.
E aqui a gente tem outra novidade, que é o seguinte. Você comprou há muito tempo lá, comprou por 500 mil. E é comum o imóvel valorizar, né? Ó, comprou por 500 mil e ele valorizou, hoje vale 3 milhões. Digamos, você informa lá por 500 mil. Você só aumenta esse valor na declaração no caso de ampliação, reforma. Você gastou com uma reforma e tem que guardar esses comprovantes. Aí, olha, o que era 500 mil, fiz aqui outros compartimentos, gastei mais 200 mil, aumenta de 500 para 700. Ou seja, esses gastos. Agora, valorização, valor de mercado, isso não. Inclusive, esse ano o sistema traz uma trava. Desculpa. Se você for aumentar o valor do imóvel, ele vai perguntar por quê. Você vai ter que explicar. E aí, nesse caso, essa explicação viria através desses comprovantes que precisaria apresentar, que houve, de fato, uma reforma. E aí, reforma, a gente considera o quê de reforma? É realmente mudanças estruturais ou... Isso, pintura, manutenção, pintura já não. serve? Não. Manutenção básica, uma pintura, isso não é uma reforma. Tá certo? Não está dizendo... Agora, olha, construir algo, um cômodo, construir em cima, enfim, essas coisas mais amplas, você guarda os comprovantes e aquilo que altera, você percebe que altera o valor do imóvel, né? Se você tem um imóvel, olha, ele está pintadinho, você não valorizou, que bom, tá cuidado, mas não é isso que vai fazer você vender por mais caso tenha uma negociação, né? Então, realmente, reforma, ampliação, é isso que faz com que você possa aumentar o valor do seu imóvel na declaração. Aluguéis, compra de carro, venda de imóvel, tudo isso tem que constar na declaração. Teve alguma alteração em relação a esses itens? Não houve alteração, então tem que constar. Vamos aqui por parte. Comprei um imóvel. Se for um imóvel financiado, isso aqui vale para imóvel e veículo, tá? Que é uma dúvida muito comum. Comprei um veículo financiado, tem um financiamento. Você informa lá o valor das parcelas que já foram pagas, que você pagou até o ano anterior. Então, se você comprou um veículo de 80 mil financiado e até 31 de dezembro você pagou 35 mil, você informa da declaração o veículo, todas as características e o valor, 35 mil, o valor desembolsado. É importante destacar que declaração do imposto de renda é o que a gente fala de regime de caixa. O que você vai informar lá é o que recebeu no ano anterior e o que você efetivamente pagou no ano anterior. Regime de caixa, entrada, saída. Então, no caso do imóvel, também é um financiamento em 20 anos. Então, até 31 de dezembro de 2024, tem que estar lá as parcelas pagas até aquele momento. Não o valor total do financiamento. Agora, claro, comprou o imóvel, já pagou tudo, vai pelo valor cheio. Cheio, né? Isso. Entendi. E o que acontece com quem não declara o imposto de renda? A gente falou muito dessa questão do atraso, mas qual é a penalidade, né? Quem está obrigado a declarar e não declara, está sujeito a uma multa de, no mínimo, R$ 165,74, R$ 165,74. E essa multa é até se não tiver imposto a pagar. Tá? Só por estar obrigado, não declarou, tem essa multa. E pode chegar a 20% do imposto devido. Então, vai de, no mínimo, R$ 165,74 a 20% do imposto devido. Só está sujeito à multa quem estava obrigado. Tá? Porque tem muita gente no Brasil, e a gente percebe isso, tá? Que declara sem estar obrigado. Tem até se sente bem, tá declarando, tá? Tem vários fatores, enfim. E claro que quem não está obrigado não está sujeito a essa multa. É uma liberalidade da pessoa declarar ou não. Declarar ou não, né? E aí eu acho que cabe também aqui a gente fazer até um alerta, né? A gente sabe que a entrega da declaração de
imposto de renda desse ano, ela aconteceu em período próximo também do anúncio de um novo projeto, mas que não afeta as regras desse ano, né? Que fala um projeto que foi encaminhado para o Congresso e que prevê isenção para quem ganha até R$5.000, uma tributação maior para quem tem maior renda, mas isso não afeta a declaração desse ano, né? Em absoluto. Então não vai afetar em nada isso. Isso aí é coisa que ainda vai ser discutida nos fóruns adequados e, conforme o caso, vai afetar períodos futuros. Na declaração do imposto de renda desse ano, não há nenhuma repercussão nesse sentido. Tem mais alguma última orientação aí para quem está nos acompanhando sobre a entrega, para não ter problema com malha fina? Declaração de imposto de renda é organização. Então, é juntar as pastinhas. É juntar os documentos na sua pastinha, organizar. Realmente, você já faz isso ao longo do ano. Esse ano, ó, pagou um dentista, pagou um médico, foi hoje. Já bota nessa pastinha, porque vai servir na declaração do ano seguinte. Então, é organizar tudo direitinho, declarar com cuidado, revisar, olhar a pré-preenchida, faltou isso, eu tenho que excluir aquilo. Então, conferir. O sistema já faz uma verificação, né? Olha, possíveis erros. Então, o sistema se comunica bem com o contribuinte. O sistema, inclusive, avisa se é melhor para o contribuinte fazer a chamada declaração completa, onde ele pode se utilizar das deduções permitidas, legais, né? INSS, pensão alimentícia, despesa médica, dependente, instrução, ou se é melhor para ele optar pelo desconto simplificado. Quer saber? Então você tem um desconto aí em relação ao que você ganhou, ganhei 100 mil. Abate da base, em tese você pagaria imposto sobre 100 mil. Não, diminui 16.754. Usa isso como uma dedução simplificada. O próprio sistema diz isso para você. Então, juntar, organizar, declarar com cuidado, tem um prazo considerável, tá? Se não deixa para o último dia. Acabou de dizer que a Receita está preparada. Está. Mas não deixa. Não deixa, último dia, né? Você até verifica. Olha como é interessante. Com antecedência, se caiu em malha ou não. A Receita te aponta o motivo da malha, você tem a oportunidade de retificar, se for o caso. A maioria das pessoas, elas pagam imposto, fica na fila da restituição? Qual é o perfil, assim, hoje? Não, a maioria primeiro, malha. Ou não paga imposto, fica naquela que... Não, assim, a maioria tem imposto a restituir, tá? Ok? Mas tem um percentual considerável de imposto a pagar. E é porque a maioria tem o quê? Recebe rendimento das empresas e tem um imposto retido na fonte. E agora, fazendo a declaração, que ela tem a oportunidade de dizer, olha, gastei tanto com médico, com psicólogo, com dentista, com a escola do meu filho. E isso acaba gerando a restituição. Sim. Então, normal, a tendência é ter o imposto a restituir. A pagar é mais quem tem mais de uma fonte. Entendi. Então, a tendência de quem tem apenas um emprego tem imposto a restituir. De quem tem agora várias fontes, aí aponta um caminho maior para imposto a pagar. Agora, malha, olha, a tão falada malha, cerca de 3% das declarações caem em malha. Então, a cada 100 declarações, em torno de 3 vão para a malha ter essa análise, essa verificação maior. Muito obrigada. O Guia Econômico de hoje fica por aqui. A gente conversou com o auditor fiscal da Receita Federal, Marcondes Fortaleza. Até a próxima semana.